Bom, gente, então a gente vai dar início aqui à nossa revisão de biologia, né? E como vocês acompanharam durante esse bimestre, nós estivemos falando sobre biotecnologia, tá? Então eu vou aqui direcionar essa revisão diretamente para a prova, tá? Então eu não coloquei todos os tópicos e eu dei uma resumida. Então qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado ou nos grupos, tá bom? Então vamos lá. Qual é o conceito da biotecnologia, né? Então, ela é um ramo e ela tem como principal objetivo o desenvolvimento de tecnologias usando organismos vivos ou partes deles, tá? Esse uso, ele sempre vai ser destinado para solucionar alguns problemas existentes na sociedade. Que problemas são esses? Podem ser problemas relacionados à produção de alimentos, né? De repente você produzir alimentos mais resistentes a pragas, mais resistentes à seca, que tenham um fruto mais desenvolvido, ou até mesmo para a cura de doenças, né? Que até então não tem cura, tá? Então, sempre a biotecnologia sempre trabalha visando solucionar problemas que existem na sociedade, tá? Um dos principais pilares da biotecnologia é a engenharia genética, que trata justamente de todas as técnicas que nós vimos durante o bimestre, né? Que são técnicas de manipulação do material genético. E aí envolve a multiplicação, a identificação, transferência, isolamento, entre várias outras práticas que são feitas com os nossos genes, né? Com o nosso material genético. Tá? E aí, cada uma dessas ações aqui, ela está relacionada a uma técnica diferente. Então, nós vimos, por exemplo, a técnica do PCR, que está relacionada à multiplicação do material genético, né, a eletroforese, que ajuda a identificar o indivíduo, né, através do material genético dele, certo? E aí, a gente vai vendo aqui no decorrer da aula, né, relembrando essas técnicas, tá bom? Então, antes da gente fazer isso, né, no início do bimestre, nós fizemos uma breve revisão sobre o que a gente já sabia do DNA, e aí lembrando que o nosso DNA, ele é composto, então, por essas 4 bases, certo? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então, essas bases nitrogenadas aqui é que vão compor, né, vão ajudar a compor o nosso DNA, e são elas que se ligam entre si para formar a dupla fita. A gente sabe que o DNA é formado por 2 fitas complementares, tá? Então, eu até coloquei aqui do lado para vocês lembrarem disso. As 2 fitas do DNA, elas não são iguais, elas são complementares, tá? Então, eu sempre vou ter essas regrinhas aqui de ligação. A adenina sempre vai ligar com a timina, e a guanina sempre vai ligar com a citosina. Então, se eu tenho uma adenina numa fita, na outra eu tenho que ter a timina para ligar com ela. Se eu tenho a guanina numa fita, na outra fita eu tenho que ter a citosina, tá bom? No processo de duplicação do DNA, essas fitas vão se separar e cada uma delas vai gerar uma fita filha, né? Ou seja, essa fitinha aqui vem para cá, essa fitinha aqui vem para cá. E cada uma delas vai gerar uma fita nova. Por isso que essa duplicação é chamada de semi-conservativa. Semi, metade, conservativa. Porque metade do DNA original, ele é conservado naquele DNA novo, né? Então, eu tenho metade novo e metade que já existia, tá bom? Com isso, com essas regras de ligações, nós temos esses 2 pontos aqui, que é chamada regra de Chargaff, né? Então, esse cara, ele atentou, ele percebeu essas possibilidades aqui, tá bom? Então, a quantidade de adenina, ela sempre vai ser igual à quantidade de timina. Por quê? Porque as 2 se ligam. Então, a adenina sempre vai ligar com a timina. Então, se eu tenho 30 adeninas, eu tenho que ter 30 timinas para ligar com ela. Tá? Então, a quantidade de adenina sempre vai ser igual à quantidade de timina. E a quantidade de guanina também sempre vai ser a quantidade de citosina pelo mesmo motivo. Elas 2 se ligam. Então, se eu tiver 70 guaninas, eu tenho que ter 70 citosinas. Tá bom? Outra coisa é que a soma da adenina mais a guanina vai ser igual à soma da timina mais a citosina, tá bom? Então, A mais G igual a T mais C, ok?
ok? Quando eu somo essas, por exemplo, eu tenho 20 adeninas e 30 guaninas, dá 50 no total. Então, a soma de timina e citosina também tem que dar 50, tá bom? Lembrando sempre de fazer essa relação aqui. Se eu tenho 20 adeninas, eu vou ter 20 timinas. E aí, logicamente, eu vou ter as 30 de citosinas para complementar aqui, tá bom? Então, são essas regrinhas aqui que meio que dizem a mesma coisa, né? Então, essas são as nossas considerações sobre o DNA, ok? Isso em vista, a gente vai para isso é considerado uma lei, né, da biologia, um dogma da biologia, essa frasezinha aqui, um gene, uma proteína. Ou seja, o DNA, ele tem que passar por alguns processos para que a informação que tem nele seja lida, seja entendida pelas nossas células, tá? Então, cada gene, cada trecho de DNA do nosso organismo vai ser capaz de produzir uma proteína, certo? Então, essa era a regra, né, antigamente. Hoje, sabe-se que um gene, ele pode produzir até mais de uma proteína, tá? Dependendo da forma como ele seja lido. E aqui eu tenho esses processos que acontecem desde o DNA até a formação da proteína. Então, lembrando que a replicação ou duplicação é a fabricação aqui de novas fitas de DNA, né? A partir do DNA, como ele sempre fica no núcleo e essas informações precisam ser passadas de célula para célula, a partir desse DNA é produzido o RNA, que aí é uma molécula viajante, né, que ela pode se deslocar do núcleo para fora, tá? E aí o RNA, lembrando que é uma fita simples, e aqui a gente vai ter uma substituição de base. No RNA eu não tenho timina, eu tenho uracila, certo? O uzinho aqui, ó. Notem que no DNA eu não tenho uracila, a uracila é única do RNA e a timina é única do DNA, tá bom? Então ocorre essa substituição, ok? Então, esse processo de origem do RNA a partir do DNA se chama transcrição. E a partir do RNA, então, que vai carregar a informação do gene, lembrando que o RNA é uma molécula bem menor, então ele vai carregar a informação contida no gene, ele vai servir, né, esse gene vai servir para a produção de uma proteína. E esse processo de produção se chama tradução, é justamente a tradução da mensagem que está aqui codificada, tá bom? E aí a proteína que eu tenho vários aminoácidos ligados, lembra do colazinho de contas, né? Cada continha são os aminoácidos, e aí eu junto esses aminoácidos para formar uma proteína, ok? Então, transcrição, quando eu tenho DNA formando RNA, e tradução, quando eu tenho RNA formando a proteína. E aí a gente vai para as nossas técnicas, certo? A primeira técnica que a gente viu foi a técnica do DNA recombinante. E aí eu tenho um plasmídio, né, que é um cromossomo bacteriano, e aqui eu tenho um gene do meu interesse. Pode ser um gene, geralmente humano, né, que codifique qualquer proteína que a gente quer. Então, pode ser, o que a gente viu bastante na nossa aula foi a questão da insulina, né? A insulina antes era utilizada a partir do porco, né? As pessoas que tinham diabetes, por exemplo, precisavam fazer uso de insulina para controlar o nível de glicose no sangue, elas usavam a insulina suína, porque ela era mais semelhante até então à insulina humana. Depois do desenvolvimento da técnica do DNA recombinante, passou-se a produzir a insulina humana em laboratório, né? Então, eu pego aqui o gene, a informação genética que codifica a produção da insulina, insiro ele num plasmídio, num cromossomo bacteriano, e esse DNA resultante é o meu DNA recombinante. É um DNA combinado, né? De DNA bacteriano e DNA humano. Tá? Então, o objetivo dessa técnica é a produção de uma substância, de uma proteína de interesse em larga escala, tá? Então, aqui eu não preciso mais fazer uso de animais, por exemplo, né? Eu desenvolvo uma técnica em que eu produzo essa substância em larga escala em laboratório de uma forma mais eficiente e mais correta também, sem fazer uso de outros animais.
Aqui eu tenho a clonagem, certo? A clonagem, ela pode ser classificada em dois tipos, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. E aí, dependendo desse tipo, a gente vai ter um objetivo diferente. O processo que é feito nas duas é basicamente o mesmo. Eu tenho uma célula doadora, que pode ser uma célula muscular, uma célula epitelial, uma célula da glândula mamária, pode ser uma célula de qualquer parte do corpo. E aí eu vou pegar um óvulo, vou retirar o núcleo desse óvulo, deixar só a célula vazia, e eu vou usar só o núcleo dessa célula doadora e inserir nesse meu óvulo vazio, tá? A partir desse momento, eu induzo por eletricidade, né, por carga elétrica, que esse óvulo se desenvolva, né? Por quê? Porque naturalmente o óvulo ele só vai se desenvolver se houver fecundação. Mas se eu induzir uma fecundação aqui, eu vou ter uma mistura de material genético do óvulo com o espermatozoide. Eu não quero isso. Eu quero esse material genético aqui dessa célula doadora puro, tá? Então, eu quero induzir esse óvulo a se desenvolver através de carga elétrica, tá? Então, eu faço isso e aí eu vou formar células que são consideradas clones, porque vão ser todas iguais a essa, ok? A partir daí, eu posso fazer dois procedimentos. E aí é que eu vou diferenciar em clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Eu posso implantar, aqui é um embrião já, né? Várias célulazinhas já formam um embrião. Então, eu posso implantar esse embrião em uma barriga de aluguel, e aí eu faço isso com o intuito de produzir indivíduos com características específicas. Que características? A do doador aqui da minha célula. Então, na clonagem reprodutiva, eu vou ter o objetivo de produzir indivíduos iguais àquele que eu queria clonar. Tá? Geralmente eu faço isso se eu tiver um indivíduo que tenha características vantajosas, principalmente economicamente. Faz-se muito isso na agropecuária, tá? Gado de corte, né? Para você não ter que esperar, não ter que contar com a loteria da reprodução, porque ali você tem a mistura de material genético e com a clonagem você mantém aquele DNA puro, digamos assim, tá? Na clonagem reprodutiva, eu vou induzir mesmo a questão do desenvolvimento embrionário, né? Eu vou precisar de uma barriga de aluguel, tá? Na clonagem terapêutica, eu vou utilizar as próprias células do embrião. E aí eu cultivo essas células e esse embrião, posteriormente, ele é descartado. São utilizadas apenas para a obtenção de células tronco embrionárias, tá bom? Então, por quê? As células tronco embrionárias, elas elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula humana, tá bom? Então, assim, as células tronco embrionárias, né, elas são chamadas totipotentes, justamente porque elas têm essa propriedade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, certo? Então, nós adultos temos células tronco também, porém, elas têm uma capacidade reduzida, certo? Então, eu tenho células tronco, por exemplo, no fígado, porém, essas células tronco adultas, elas só são capazes de se diferenciar em células do fígado também. E assim sucessivamente com células tronco de outros órgãos. Mas as células tronco embrionárias, elas têm a capacidade de se tornarem qualquer tipo de célula, a depender de onde elas forem implantadas. Então, se eu pegar uma célula tronco embrionária e colocar ela num, no fígado, né, já que a gente está falando do fígado, então essas células tronco vão se transformar em células do fígado, certo? Se eu colocar ela no coração, elas vão se transformar em células cardíacas, tá bom? Então, elas têm esse poder de se transformar em qualquer tipo de célula, tá? Então, esse é o objetivo da clonagem terapêutica, a obtenção de células tronco embrionárias. A nossa outra técnica é a terapia gênica, ok? Então, a terapia gênica, geralmente, ela se utiliza de vetores virais. Como assim? O que é um vetor? Vetor é algo que carrega
alguma coisa. Então, aqui eu vou utilizar vírus para carregar uma informação genética que eu quero. Qual é o objetivo da terapia gênica? É a substituição de genes defeituosos por uma informação genética saudável, certo? Então, eu tenho uma pessoa com determinada doença genética, e aí eu faço um tratamento nela com vírus que são modificados, claro, para que eles carregam a informação genética saudável. E aos poucos, esses vírus vão se reproduzindo no organismo da pessoa, vão provocando alterações no DNA, e a informação genética defeituosa dessa pessoa vai sendo substituída gradativamente por uma informação correta, tá bom? Então, aqui eu tenho esse esqueminha, ó, o vírus que será usado como vetor é alterado geneticamente para se tornar inofensivo. É muito utilizado nessa técnica o vírus HIV, por exemplo, né, porque ele tem essa propriedade de modificar o DNA da célula que ele infecta. Porém, como é chamada a atenção aqui, esse vírus, ele é alterado geneticamente a que se torne inofensivo. Então, no caso, no vírus do HIV, ele é inativado, ele não vai provocar AIDS, certo? Ele se torna um vírus bonzinho, digamos assim. A partir daí, o gene que o paciente precisa, ele é inserido dentro desse vírus, e esse vírus, então, é transportado para dentro de uma célula, né? Essas células são implantadas no paciente, e aí você tem que esperar, né, esse vírus se reproduzir e ir modificando o DNA das células pouco a pouco, tá bom? E a partir daí, os sintomas dessa doença, elas vão regredindo também, até que o paciente não precise mais de certos tipos de tratamento, tá bom? É como se fosse uma cura gradativa da doença. Aqui a gente tem a técnica do PCR, que a gente falou no início. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, né, pode ser utilizada, por exemplo, em uma cena de crime, que é achada uma molécula de DNA, uma pequena amostra, né, que ali só aquela amostra não é suficiente para ser analisada. Então, eu passo esse DNA por sucessivos ciclos de multiplicação, para que essa amostra seja amplificada. Tá? Então, o objetivo da técnica do PCR é a multiplicação da molécula de DNA para eu aumentar a minha amostra e conseguir analisar corretamente. Basicamente é só isso. Então, esses ciclos, eles são feitos repetidamente para que eu tenha uma amostra grande o suficiente e que eu consiga analisar. Tá? Geralmente, a técnica do PCR, ela é acompanhada da eletroforese, certo? E é a leitura desses genes que estão ali no DNA. Então, o objetivo da eletroforese é identificar indivíduos através de DNA, seja para qual motivo for. Seja para solucionar um crime, seja para teste de paternidade, seja para identificar vítimas de desastres, certo? Então, aqui, nós vimos lá na nossa aula, né, que eu coloco esse DNA nesses poços, e devido à diferença aqui de carga elétrica, esse DNA vai se separar em vários pedacinhos, como a gente tem aqui, né? Se a gente for analisar essa imagem, eu tenho 3 possíveis suspeitos, e aqui eu tenho amostras de DNA encontrada em uma cena de crime. Analisando visualmente, a gente pode ver que o DNA que combina aqui é esse 3. Se você perceber, ele tem exatamente os mesmos genes, ele tem exatamente as mesmas bandas de DNA, como a gente chama, né? Então, esse suspeito 3 aqui, com certeza, esteve ali na cena do crime, tá bom? Então, é uma visualização muito básica mesmo, né? Uma comparação bem visual, tá? Não tem nenhuma complicação. E aí, para a gente terminar, a gente vai resolver algumas questões, tá? A questão diz assim: instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de, ora, se eu estou pegando uma planta, né, uma variedade de soja,
que está tendo que tem essa determinada capacidade, e fazendo com que ela produza uma determinada enzima que ela não produzia antes, então eu vou estar fazendo uma técnica de transgenia, eu vou estar modificando essa planta geneticamente, ok? Se eu modifico uma planta geneticamente, se eu altero o DNA dela para que ela produza algo do meu interesse, então eu estou praticando a transgenia, ok? Então, transgenia é a nossa resposta correta. Questão 2. Aqui eu tenho um esquema, né? E aqui eu tenho a descrição do que está acontecendo nesse esquema. No item 1, eu tenho a coleta e o cultivo in vitro das células do paciente. Então, eu coleto células aqui do paciente e cultivo aqui. No 2, eu tenho a transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Então, eu tenho um vírus aqui, né? E esse vírus, ele foi modificado para carregar uma informação genética. No 3, eu tenho a seleção e expansão das células com gene terapêutico. Ou seja, eu vou colocar esse vírus em contato com essas células do meu paciente e cultivar para que o vírus infecte essas células, né? E insira esse gene terapêutico, esse gene saudável, nessas células que eu coletei. E no 4, eu tenho a reintrodução das células modificadas no paciente. Então, depois que essas células forem modificadas pelo vírus, depois que elas receberem esse gene saudável, eu devolvo essas células para o meu paciente. Então, a sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como, nós vimos aqui que quando eu uso um vetor viral, né, ou quando eu faço qualquer alteração no DNA da célula de um indivíduo e reponho essa célula para ele modificada, saudável, isso se trata da terapia gênica, certo? Então, a terapia gênica é o processo de modificação gradual do DNA de uma pessoa portadora de alguma doença. Então, ela sempre vai acontecer com o intuito de curar, né, ou de melhorar os sintomas de uma doença que geralmente não tem um tratamento muito eficiente ou não tem cura. E aí, para a gente encerrar, né, eu trouxe aqui o nosso estudo de caso da nossa aula de bioética, o estudo que mais causou polêmica, que foi o estudo de caso 3 sobre o incesto. O que era o caso? Maria, grávida aos 15 anos e que tinha 2 irmãos acometidos pela distrofia de Duchenne, buscou o aconselhamento genético. A doença se manifesta apenas em indivíduos do sexo masculino, afetando sua estrutura neuromuscular, sendo progressiva e degenerativa. Ou seja, nessa distrofia, a pessoa vai perdendo a movimentação e o tônus muscular. Então, ela vai atrofiando e ela vai perdendo os movimentos com o tempo, né? Inclusive, capacidade de respiração, né? E tudo isso. Concluiu-se que Maria era portadora, apresentando um risco de 50% de que crianças do sexo masculino por ela geradas fossem afetadas. Após isso, descobriu-se que o filho de Maria era fruto da relação incestuosa entre pai e filha menor de idade, sendo que a mãe desconhecia desse fato. O pai de Maria era o provedor, inclusive sustentando os 2 filhos, irmãos de Maria, que apresentavam a distrofia de Duchenne. Então, como a gente viu na nossa aula de bioética, o médico encarregado do caso, ele tem que seguir alguns princípios, certo? Então, ele tem que manter a privacidade, né, do paciente, ele tem que preservar a intimidade dele, ou seja, ele não pode divulgar o que ele descobre, né, a não ser que o comportamento daquele paciente cause risco a terceiros, né, ou à saúde pública. Essa é a única exceção, né, que os princípios da ética colocam. Nesse caso aqui, a gente tem algo que chega a ser um caso policial mesmo, né, da relação do pai com a filha, né, do incesto. Não se sabe, aqui não se sabe se é consensual ou não, mas por ser uma criança, né, por ser uma menina menor de idade, os médicos poderiam contatar
à polícia, certo? Então, vocês podem ter as opiniões de vocês, né? Mas o que é que aconteceu realmente? Lembrando que todos esses estudos de casos que eu coloquei no material, eles são reais, né? Então, o que é que aconteceu nesse caso específico? O médico encarregado, ele decidiu não contatar a polícia, certo? Ou o conselho tutelar, ele não fez nada, tá? Nem a mãe. Por quê? Porque a Maria, aí no caso, né, o nome da pessoa foi alterado, mas a Maria, ela tem 2 irmãos que sofrem da distrofia, e o pai, ele era o único provedor da família, né? Ele sustentava a mãe, a Maria, os 2 irmãos, e agora iria sustentar o filho da Maria, né? Que seria filho e neto dele ao mesmo tempo. Então, tendo isso em vista, tendo a manutenção daquele núcleo familiar, a decisão da equipe médica foi de não fazer nada, né? Isso, como eu falei, isso vai muito da questão do bom senso, vai muito do pessoal. Quando foge dessas regras específicas, dos princípios da bioética, fica muito a cargo do bom senso e da opinião pessoal do médico, certo? Ainda não é algo tão fechado, certo? Em outras áreas da saúde, isso chega a ser obrigação, né? Se for no caso de atendimento médico mesmo, hospitalar, né? Os médicos, eles são obrigados a informar, né, as autoridades o que está acontecendo, ou se houver qualquer tipo de suspeita. Em estudos genéticos, isso já não é tão obrigado, assim, não é tão obrigatório assim, né? Fica muito a cargo, tá? Então, só para informar o desfecho da história, certo? A equipe médica aí, responsável pela análise genética, pelo aconselhamento genético, optou por não divulgar, por não contratar nenhuma autoridade, ok? Então, gente, com isso, eu agradeço muito a vocês estarem assistindo, certo? E qualquer dúvida, lembrando que vocês podem sempre me procurar, né, no privado ou nos grupos, tá? E eu vou estar sempre tirando as dúvidas de vocês. Então, atenção na hora da prova, tá? E uma boa avaliação para vocês, ok? Um beijo.